O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu num dia de sábado que Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Aí havia um homem cuja mão direita era seca. Os mestres da lei e os fariseus o observavam para ver se Jesus iria curá-lo em dia de sábado e assim encontrarem motivo para acusá-lo. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. Ele se levantou e ficou de pé. Disse-lhe Jesus: eu vos pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então Jesus olhou para todos os que estavam ao seu redor e disse ao homem: estende a tua mão. O homem assim o fez e sua mão ficou curada. Eles ficaram com muita raiva e começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Desde sexta-feira, nós estamos vendo essa questão dos fariseus e os doutores da lei que estão olhando para Jesus e procurando um meio de acusá-lo, porque a coisa estava tudo certinha ali com os fariseus dominando o povo, fazendo com que o povo até fizesse as coisas, embora as coisas não estavam tão certas assim, porque eles estavam interpretando a Torá de uma forma diferente, porque eles foram acrescentando coisas que na verdade Deus não havia falado. E agora chega esse tal Jesus que lá na sinagoga de Nazaré não foi bem quisto, foi mandado embora, queriam matá-lo. Depois Jesus foi para a sinagoga de Cafarnaum, começou a fazer milagres, as pessoas começaram a seguir Jesus, indo atrás dele, e agora eles começam a querer encontrar alguma coisa, porque Jesus estava causando um grande problema. Jesus estava colocando as coisas no devido lugar. Não simplesmente para mostrar alguma coisa, mas simplesmente para que eles pudessem mudar de vida. E você vê que há um orgulho no coração deles. As coisas estavam tão assim dentro deles que eles não queriam admitir que um tal Jesus de Nazaré, filho do carpinteiro de uma tal Maria, pudesse mostrar para eles que eles estavam certos. Embora eles não reconhecessem a divindade de Jesus, não haveria necessidade, entre aspas, de eles terem que reconhecer a divindade de Jesus para poder mudar. Só pela humanidade, pelas coisas que Jesus fazia, já daria para eles reconhecerem: nossa, eu estou errado. E aí é só mudar. Era simples assim. Mas não. Então, na sexta-feira, eles vão e perguntam a respeito do jejum. Aí Jesus dá a resposta. E como eu dizia, no sábado, eles não falaram nada. Ficaram quietinhos. Aí depois, no sábado, Jesus estava lá no meio dos trigais lá, comendo trigo com os apóstolos, porque estavam com fome. Ele disse: mas não pode comer no dia de sábado. Não pode comer não. Não pode se trabalhar no dia de sábado. Não pode fazer uma coisa dessa. Aí Jesus dá outra resposta e ali silenciam.
Agora eles estão na sinagoga. E aqui é importante notar uma coisa que Lucas está dizendo. Jesus conhecendo os seus pensamentos. Então, esse conhecimento dos pensamentos nossos, Deus sabe o que está dentro do nosso coração. Nenhum ser humano pode penetrar no coração do outro, nem Satanás. Tem gente que fica achando que Satanás sabe as coisas que estão dentro de nós. Não, ele não sabe, ele não entra nos nossos pensamentos. O Satanás, ele nos tenta a partir das nossas ações, não diante do que está aqui dentro. Aqui dentro só Deus sonda. Mas Deus sonda e dá a liberdade para o homem. O homem, o ser humano, vai decidir, diante dos seus atos que estão dentro do seu coração, se eles vão fazer o bem ou o mal. Mas Deus vai sempre apontar, faça o bem. Por exemplo, eu não sei o que é que vocês aí estão pensando de mim. Não sei. E não adianta eu ficar deduzindo. Pode ser que por uma palavra de ciência, que é Deus que coloca em mim, ou pode colocar em você, você possa falar, mas não é você que chegou, entrou lá e disse, nossa, agora estou vendo tudo que ele está falando. Não existe isso. Ninguém sabe, só Deus. E mesmo assim, a partir de uma palavra de ciência, é preciso perguntar para a pessoa, é verdade? Já não é chegar dizendo assim, Jesus me falou, e o outro está dizendo, não foi isso, não, mas Jesus me falou. Pelo amor de Deus, né? O discernimento vai se dar com a verdade, não com a imposição que eu coloco. Agora, se foi verdade e o outro está mentindo, problema dele. Mas vamos lá. Então Jesus conhecia seus pensamentos e por isso ele chamou o homem lá e fez a cura. Agora vejam, diante daquela cura que Jesus fez, e diante do que Jesus falou, era para eles dizer assim, realmente nós estamos diante de uma pessoa diferente. É preciso, nós vamos nos dobrar. Temos que admitir, esse cara aí é diferente. Não. Aqui diz assim que eles ficaram com muita raiva. Está vendo o orgulhoso como é que é? Aquele que está que cultiva o orgulho dentro de si, ele se acha o tal. Ele não quer admitir, ainda mais uma correção que venha de uma pessoa que esteja abaixo dele. Porque uma pessoa que está abaixo não pode me corrigir? Claro que pode. Santa Catarina de Sena foi lá em avião para ter uma conversa com o Papa, né? Não ficou jogando nas redes sociais, primeiro que não tinha. Mas ela foi com ele, ela foi conversar com ele. Olha, Santo Padre, o senhor precisa voltar para Roma. Não ficou denegrindo a imagem dele, mas uma catarininha foi lá conversar e ele, na humildade dele, ele voltou para Roma, reconheceu. Agora, a pessoa se coloca numa atitude, eles que se achavam os poderosos, admitir que o Jesus de Nazaré poderia calá-los, e pior que Jesus calou. Você vê que todas as ações deles, toda vez que eles iam, Jesus mostrava, mas eles não queriam admitir. Aí o que foi que acabou acontecendo com eles? Esse sentimento de raiva, que na verdade aqui, para mim não foi simplesmente uma raiva, eles já estavam no ódio, já era uma questão de ódio, que isso pode acontecer a partir de ciúmes, de inveja, orgulho, não querer reconhecer as suas falhas mesmo, e aí vai. Cada ato que a pessoa faz, em vez de levar a pessoa à conversão, leva a ficar com raiva mais ainda.
Então, a raiva, dentro dos 3 graus desse sentimento que chega ao ódio, a raiva é o menor. Por exemplo, eu fico com raiva porque eu bati meu pé numa pedra, eu fico com raiva de mim mesmo. Ou uma pessoa fez alguma coisa, mas aí eu vi aquele sentimento assim. Então, quando chegar nesse momento, já precisa cortar. Não se pode alimentar, não. Porque depois isso pode se tornar ira. A ira é uma coisa que vem momentânea. Aquele negócio assim. Diante de uma situação, aí dá aquela vontade de esganar, mas para logo. Não deixa crescer. Agora, se chegar ao ódio, aí é problema. Porque a pessoa ela já não consegue mais se dominar e aí ela começa a planejar uma forma de prejudicar aquela outra pessoa. E ela vai com intento até o final. Esse pecado capital, né? Por exemplo, lá Caim e Abel. Deus gostou mais das oferendas de Abel, de Caim não. Aí Caim foi cultivando, né? Aquela raiva, que foi se tornando uma ira, que depois se tornou um ódio. Tanto que Deus diz: o que está acontecendo, meu filho? Por que você está com essa cara? Não alimente, não. E ele não ouviu a voz de Deus, porque ele já estava com ódio. Então, o que foi que ele fez? Já tinha planejado tudo, chamou o irmão lá para o campo, lá, e chegou lá, pá, matou, ódio. Às vezes, nós que somos católicos, vou falar agora assim de um modo geral. Talvez a nossa atitude correta no mundo corrupto pode causar raiva, ira e ódio por parte dos outros. É por isso que na história da igreja nós vamos percebendo que elimina os cristãos. Já que eles não querem colocar um incensozinho para nós, os imperadores, mata. Porque os outros cediam. Mas quando chegavam ali os cristãos e cristãos de verdade, isso causava uma ira, que já estava alimentada por um ódio. Olha Nero, né? Aí ele se satisfazia, né? Quando ele via os cristãos sendo queimados como nas tochas lá no meio da cidade, né? Clareando a cidade com aquelas tochas, ele cantava e ficava tocando lá a harpa. O gemido das pessoas era como a melodia que ele ia acompanhando com a harpa. Olha que homem satânico. Isso aqui, só uma pessoa satânica para fazer uma coisa dessa. Se alegrar vendo o outro se queimando lá. Então, a vingança daquele que tem ódio no coração traz prazer, alegria. Até que enfim consegui. Em vez de ser o contrário, o sentimento de, meu Deus, cuida de mim, muda meu coração, que meu coração seja semelhante ao teu. Olha o orgulho como me domina. Senhor, tira isso de mim. Não, ele se satisfaz. Vai planejando coisinhas aqui para destruir o outro. Porque aquele outro está sendo empecilho na vida dele. Então a pergunta é, olha, você está com raiva, irado ou até com ódio, por quê? A ação daquela pessoa é correta ou é má? Se
se é correta, por que você está criando essa ira, essa raiva, que já está se transformando numa ira, e que você está alimentando, que já está num ódio, e que agora, a partir desse ódio, você já está planejando uma ação para destruir aquela pessoa, para ficar igual Nero, né? Enquanto o pessoal gemia, tocava. Porque já que eles não faziam o que ele queria, ele encontrou uma forma de matar os cristãos com aquela mentira, né? Hoje na história já se sabe que foi uma mentira dele. Um homem que teve a coragem de matar a mãe e matar a irmã. Não sei nem se ele se suicidou no final, acho que ele se suicidou, né? Não sei. Olha só. Por isso que Jesus pergunta, vem cá. O que é que eu posso fazer, o bem ou o mal? Bem, se eu estou fazendo bem, por que você está assim? Você vê que esse alimento desses fariseus foram alimentando, que chegou ao ponto de na quinta-feira santa tudo começar a se realizar. E se realizou mais ainda, né? Naquela madrugada da sexta-feira, onde Jesus foi condenado, aí crucifica. Que bom, a vingança foi feita, está eliminado, voltaremos à vida normal de antes, continuaremos dominando o pessoal vai continuar nos obedecendo, porque agora nós eliminamos o tal Nazareno. E aí no dia da ressurreição, que Jesus ressuscita, os soldados vão lá e dizem, né, conta toda aquela história, aí eles... Agora já não é mais Jesus, já é os seguidores, a ira, a raiva, ódio, vamos matar, paga ali uns tostões para os soldados, continue mentindo. Por quê? Eu estou falando para vocês verem como a coisa foi alimentando-se, né? Sexta, sábado... Aí domingo, uma descansadazinha, né? Para pensar. E hoje já estão dizendo que... E eles ficaram com muita raiva. Que para mim, eu posso dizer, ódio. E começaram a discutir entre si sobre o que poderiam fazer contra Jesus. E aí foram planejando até matar. Nessas situações nós precisamos pedir a Deus a graça da humildade, porque o veneno do orgulho está dentro de nós. Existe uma coisa mais bonita do que a pessoa chegar lá e pedir perdão? Existe uma coisa mais bonita do que a pessoa se humilhar diante de Deus e dizer, Senhor, tira isso de mim, tira. Eu não estou aguentando mais, isso está me levando... a delírios mortais durante a noite, porque nem dormir eu estou conseguindo mais, porque na minha cabeça eu só penso naquela pessoa, mas você está pensando naquela pessoa por quê? Porque ela está correta, porque você não quer admitir que você está errado, porque você quer que ela faça a coisa errada. O cristão não pode voltar. Agora eu vou fazer a redundância, voltar atrás. Tem que ir, olha, firme. Se você está correto, vai em frente. Se for para morrer, morra. Se for para te matarem, matem. Mas diante da verdade nós não podemos voltar atrás, nós temos que ir em frente. Não estou dizendo que você tem que levantar bandeira e você tem que agora ficar fazendo com que o outro fique com mais raiva de você. Não, você só tem que fazer o que é o correto. Faça o que é o certo. Se você está sendo levado para os tribunais, se tem pessoas que estão planejando uma forma, problema, o pecado é dele, não é seu. O pecado é do outro. E pedir a Deus a graça, Senhor, que essa pessoa se converta, que ela mude de vida. Eu não consigo entender uma coisa.
Porque o certo tem sempre que ceder ao que é o errado. A quem é errado. Você já observou? É assim. Aí aqueles que estão na verdade, aí eles dão uma de educado, aí cede para o erro. Não pode ceder para o erro. Não, é para ver se a pessoa vai mudar. Então, você peca junto com ele com a esperança de mudar. Eu tenho falado para muitas mulheres aí, olha, ninguém salva casamento no pecado, não. Então eu vou me submeter, vou pecar junto com ele, para ver se ele se converte. Não, é ele que tem que mudar de vida, ou ela que tem que mudar de vida. Não é você, se está correto. Mas eu termino a homilia dizendo assim, olha, quando você encontra aquela pessoa, quais são as motivações que têm levado você a esse sentimento de raiva, de ira e talvez de ódio? Você pare para pensar, pense muito bem, medita, vê assim, olha, realmente, aquela pessoa está certa. Mas por que eu estou com raiva? Por causa do meu orgulho. Não alimenta, não. E tem uma coisa, não busque pessoas ao seu redor que talvez esteja com o mesmo pensamento seu, para você fazer aquele grupinho de perseguição em cima. Porque é isso que eles estão fazendo. Agora um grupinho que está ali, ó, está em cima, está na cola. Colaram em Jesus até a hora que eles conseguiram realizar o intento deles. Ali no filme do Mel Gibson, a gente vê, né? Jesus está lá crucificado, eles passam em cima do cavalo, assim, tudo. Que sentimento bom, né? Que prazer. Matamos o Nazareno. Essa risada vem do inferno, né? Assim que o diabo ri, né? Eu acho. Então, peçamos, meus irmãos, a graça da humildade. Que o nosso coração seja semelhante ao de nosso Senhor. Que dentro de nós não se realize esses intentos de destruir o outro. Aquele outro foi mandado embora por causa de mim. Olha só. Aquele pai de família que estava lá trabalhando, estava fazendo tudo corretamente. Aí o cara com inveja, porque ele estava até crescendo e o outro não. Aí ele fez toda uma tramóia, veio a raiva, a ira, o ódio, aí tramou, foi lá no chefe, enganou o chefe foi lá, mandou embora o cara, pronto. O homem foi embora. Agora está penando porque precisa arrumar outro emprego, os filhos estão com fome, a esposa também, e de repente esse cara depois ainda se suicida porque não consegue lidar com a situação, e o outro está lá com aquela risada, consegui o meu intento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.